Bem-vindos à Tecnard Digital. Hoje eu vou falar sobre converter código do VBA do Excel em VBScript usando o ChatGPT para isso. Bom, isso daí é para ganhar tempo e também que às vezes você tem a necessidade mesmo de, ao invés de chamar um script, uma macro do VBA, você não tem a possibilidade, você usa o VBScript no lugar. Tem que ter um pouco de noção de linguagem VB para poder acompanhar aqui. Bom, se você não tiver isso, se você pesquisar bastante, você consegue adquirir esse conhecimento também e entender bem o vídeo. O que é VBA? Vamos começar aí entendendo o que é VBA, porque pelo menos para dar uma introdução e para você ter conteúdo de pesquisa. Bom, VBA, o Visual Basic for Application, uma linguagem aí que a programação da Microsoft usa para criar macros, automatizar tarefas dentro do software do Excel, do Word, do Access. Então você pode usar como uma gravação para poder pegar e executar etapa por etapa. E aí ele expande essas funcionalidades aí de aplicações por alguns scripts mais personalizados, ok? O que é VBScript? Bom, o VBScript ele é também da Microsoft, é uma linguagem mais leve, mais simples, ele é mais voltado para uma automação de tarefa em sistema dentro do próprio Windows, e ele é usado para executar script, na maioria das vezes ou não, em páginas da web para automação de tarefa de sistema. Bem, quando que eu preciso converter o VBA para VBScript? Vou dar um caso de uso. Eu tenho uma planilha, e essa planilha não posso de jeito nenhum colocar VBA nela, mas eu preciso automatizar as coisas. Então eu posso até fazer uma cópia dessa planilha, girar um VBA dentro dela e catar esse VBA e pedir para o VBScript executar a funcionalidade dela e assim eu não alterei nada da planilha. Bem, esse processo de conversão ele tem que seguir algumas etapas e também você tem que entender que você vai ter que meio que montar e conferir o seu VBScript que vai executar. Mas no geral a ideia é catar o código do VBA e converter essa parte do código e jogar no seu VBScript para ele poder executar, mas eu vou mostrar toda a estrutura completa aqui. Vamos para um exemplo então. Primeiro de tudo, o que minha planilha tem? Ela tem uma chamada no Power Query que pega esse arquivo aqui JSON e carrega nessa planilha aqui, certo? Aí é outro assunto, é outro tema para poder transformar JSON em uma tabela dentro do Excel. Mas o que acontece aqui no caso? A minha próxima etapa é pegar esse novo JSON, salvar ele com o nome do antigo, pedir para o Excel atualizar e aplicar as fórmulas que eu preciso, que vai ser aqui. Vamos falar do VBA primeiro. O código está pronto para poder economizar tempo. O que acontece aqui então? Ele vai selecionar a célula 1, ele vai selecionar a célula 1, que vai ser aqui, e ele vai pedir para atualizar toda a planilha. Ok. Depois que ele atualizar toda a planilha, ele vai para a célula F1 aqui e vai escrever valor total, e ele vai para a célula de baixo F2 e vai fazer a fórmula de row -3, que é aqui, valor unitário, e row column -4, que é aqui, quantidade. E vai dar o total do valor unitário contra a quantidade aqui, certo? E aí ele vai para o G1 e vai escrever o peso total, ele vai descer para o G2 e aí ele vai fazer o que? -3, então daqui conta daqui 1, 2, 3, peso unitário, vezes -5, 1, 2, 3, 4, 5, vezes a quantidade, então o valor total do peso vai estar aqui. E aí ele salva, mas eu já comentei aqui para a gente poder executar. Bom, vou executar aqui só para poder ter uma noção. Não nem precisa puxar o JSON novo, que depois eu faço com a execução do VBS. Pronto, é isso que ele tem que fazer, certo? Atualizou e colocou a coluna aqui, a tabela aqui. Então, isso daqui não pode ficar no VBA, isso daqui vai para o VBScript. Agora sim a gente volta para o ChatGPT e de primeira a gente bota o nosso código aqui, certo? Só que antes disso, bom, eu não vou usar o ChatGPT em português, tá? Ele não trabalha direito. Eu vou pedir para ele o quê? Converta esse código VBA do Excel, do VBScript, para considerando o quê? Criar a função Excel File Path. Isso daqui que ele está fazendo já é como se ele entendesse que era para ser um VBScript, tá? É como se fosse um algoritmo para ele poder moldar no VBScript. E aí tá, com erro, mostra a mensagem box do erro, a execução, abra o Excel,
o Excel tem que estar visível, é isso que eu falei para ele que não tinha, e aí executar esse VBA convertendo no VB Script. Aí sim é o que me interessa, ele vai pegar isso daqui e converter no VBA. E aí no final, salvar o arquivo do Excel e fechar o arquivo do Excel. Esse erro apresenta um message box aí, e aí aqui acabou a função, só que minha variável, o caminho do arquivo, e chamar a função com o caminho do arquivo. Isso daqui vai ser a estrutura do meu VBS. Isso daqui não é VBS, isso daqui eu preciso do código para poder originar o prompt do ChatGPT. Então estou usando exatamente isso daqui. Então, em resumo, o que você vai fazer mesmo é pegar este... Deixa eu pegar uma visão geral aqui. Em resumo, o que você vai fazer é pegar este prompt inteiro e sempre colar o seu VBA, quer dizer, aqui. Cola o VBA que você precisa converter aqui, manda isso para o ChatGPT e ele vai retornar para você. Vamos lá. Bom, aí ele apresenta para você o arquivo em VBScript. Agora eu vou explicar o VBScript e o que eu alterei dele. O código já está pronto, eu só vou apresentar aqui como que ele deveria ser e vou explicar linha a linha, certo? Criou a função então, da tabela que eu quero, com o parâmetro a gente vai falar no final do código, e aí ele vai atribuir, isso aqui não precisa para dizer a verdade, ele vai atribuir o objeto Excel, certo? Que ele é visível e que ele não precisa aparecer mensagens, isso é importante, e aí ele vai dar uma tratativa de erro para poder falar que não deu certo, abrir o Excel por algum motivo, e aí com uma tratativa de erro para o resto do comando. Agora começa a mágica de verdade. Então ele seleciona a primeira pasta de trabalho do Excel, depois ele vai para a célula 1 e aí ele vai pedir para atualizar a tabela inteira. Aí aqui ele vai fazer o seguinte, isso daqui foi o que eu adicionei, tá? Então enquanto ele estiver atualizando, ele vai dar um wait aqui para poder não passar para frente, porque se ele passar para frente ele vai já aplicar a fórmula e salvar, e não pode acontecer isso, ele tem que primeiro atualizar a tabela por completo. E aí primeiro que ele vai entrar, e aqui que está interessante, ó, ele já mudou, ele está pegando uma referência relativa baseada na célula 1. Então ele vai deslocar na mesma linha 5 para frente e vai botar o valor total. E aí uma linha para baixo, mas baseado 5 para frente que dá 1, ele bota a fórmula. Assim a mesma coisa para peso total, vai salvar a planilha. Aqui são atribuições para eu poder salvar e fechar a aplicação e o arquivo. O meu message box que eu tinha pedido, fechando a planilha Excel e executando e finalizando a função. E aqui que vem o interessante, então isso aqui também não precisa, atribui o caminho da minha planilha e chama a função update table com o parâmetro da minha planilha aqui em cima. Ok, vamos executar esse script então. A minha pasta, o script já está aqui, eu vou pegar então, deixa eu fechar a planilha aqui, ver se não tem alteração nela. Então o arquivo antigo, .holt, e agora o modelo novo. Só para constar que a planilha ela não tem a coluna FG pronta, ela só tem 15 linhas e vai atualizar com o JSON novo e colocar as duas colunas. Executando, você vê que o arquivo está aberto já, está em primeiro plano, só que não maximizou. Fechou, acabou. O arquivo com todos os itens do JSON e o cálculo pronto. E você vê que na macro em si, no VBE quer dizer, ele não tem nenhum módulo, não tem nada gravado, ele continua com o arquivo do Excel, ele só executou o script. Bom, é simples assim, é uma ideia boa para poder economizar tempo e permitir que execute as automação em ambiente diferente também e fica mais dinâmico, né? Bom, se inscreve aí, a gente tem um site, tem o LinkedIn, tem o TikTok, tem tudo aqui para poder oferecer um bom conteúdo. Obrigado e até a próxima.